Olá, amigos do Giro ABC. Hoje nos encontramos aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E hoje temos o prazer de receber aqui em nosso programa o Dr. Sérgio Tiossi, que é um especialista, é um cirurgião da área vascular. Bem-vindo ao nosso programa, doutor. Obrigado, Denis. Doutor Sérgio, o que na verdade representa, dentro do contexto da medicina, as questões vasculares, a cirurgia vascular? Para que é que o cirurgião vascular, em que área o cirurgião vascular atua? A cirurgia vascular é uma especialidade muito nova dentro da medicina. Perfeito. Ela tem em torno de 50 anos, se formos levar em consideração que é uma arte milenar, né? Certamente é bem recente. Ela é bem recente, 50 anos ela é uma criança. Bom, atualmente a gente vê que a população está envelhecendo. Os dados americanos, europeus e inclusive os nossos brasileiros demonstram que a nossa população teve um aumento de expectativa de vida e com esse aumento vieram as doenças degenerativas. Perfeito. E as doenças vasculares são algumas das principais causas de adoecimento e de mortalidade nessa população mais idosa. Então, perfeito, a especialidade de cirurgia vascular e os angiologistas também, eles cada vez mais têm um papel importante, perfeito, no tratamento. Na verdade, acho que o corpo todo é composto de vasos, né? Sim, de vasos, veias, artérias, né? Então, acho que, na verdade, a atuação é bem ampla dentro do organismo, né? É bem ampla. O vascular, ele trata todas as doenças vasculares, sejam arteriais, venosas ou linfáticas, com exceção das doenças cardíacas e cerebrais. Perfeito. As cerebrais, o cirurgião e o neurologista clínico, que são os especialistas, os responsáveis por esse tratamento. Mas o resto? O resto vascular sempre está dando alguma orientação ou contribuindo de alguma forma para o tratamento, perfeito, dessas doenças. Agora, doutor, uma pergunta também de ordem geral, quer dizer, eu sou um leigo, quer dizer, qual é a incidência, qual a estatística das doenças que mais, dentro dessa área vascular, que são mais frequentes? Sem dúvida, às vezes nós temos duas principais doenças mais frequentes nessa área. As doenças venosas são as doenças mais frequentes, principalmente as que acometem os membros inferiores. Perfeito. Um exemplo que delas, são comumente conhecidas como varizes. Varizes dos membros inferiores, que são aquelas veias dilatadas que incomodam, seja esteticamente ou quando a pessoa fica muito tempo em pé, trabalha muito tempo sentado, então os extremos são prejudiciais. Perfeito. Ela tem cansaço, peso, perfeito, eventualmente formigamento nas pernas. Tá. E esse acometimento normalmente tem uma incidência maior em que faixa, como que é a população, o perfil da população? Perfil da população. É uma doença predominantemente de mulheres. De mulheres, né? Existem trabalhos mostrando que elas são relacionadas... Tem uma explicação científica por isso? Sim, relacionadas ao estrogênio. Né? Perfeito. Então, o homem, ele produz estrogênio, mas em quantidades muito pequenas. A mulher, a gente até brinca do ponto de vista médico, que a mulher, ela é um poço de estrogênio, né? Então, o estrogênio é que rege muito o comportamento das mulheres. Perfeito. Só que esse estrogênio ajuda a desenvolver, eventualmente, algumas doenças. Perfeito. No caso, as varizes dos membros inferiores. Perfeito. Então, a gente sabe que 1 a cada 5 mulheres estão acometidas de varizes, né, ou estará acometida por varizes. No homem já não é tão frequente, é 1 a cada 15 homens. Tá, perfeito. Uma incidência bem menor. Uma incidência bem menor. Agora, existe dentro falando desse tema, no caso de varizes, doutor, existe, na verdade, algum procedimento, algum método, alguma coisa que possa prevenir, preventivamente, uma ação preventiva das pessoas com relação a essa questão? Sim, existem várias formas preventivas de evitarmos, não talvez desenvolver, mas de piorar eventualmente aquela predisposição que temos por essas doenças. Tá. Então a doença também tem o lado de predisposição. Sim, predisposição. Tem alguma coisa a ver com hereditariedade,
Como que... Normalmente a gente tem essa característica hereditária, Também se formos tem. ver, também tem, e ela é muito marcante. Perfeito. Então, se tivermos pais acometidos por essas doenças vasculares, é muito frequente que a gente desenvolva alguma delas no decorrer da vida. Perfeito. E existem formas preventivas de ou evitar ou retardar o aparecimento dessas doenças. Entendi. Então, a prevenção é o melhor quais caminho. seriam essas dicas que o senhor poderia dar? É uma coisa que todos sabem, mas pouco fazemos. Né? Evitar os excessos, principalmente. Perfeito. Os excessos alimentares, Perfeito. os excessos de esforços físicos, Perfeito. evitar fumar, evitar beber em excesso. Lógico. Então, a gente sabe que até uma certa quantia de álcool, né, uma cálice de vinho, uma dose de um destilado diariamente, existem trabalhos mostrando que parece que até beneficia o organismo, Sim. mas os excessos fazem com que essas doenças se agravem. Perfeito. O excesso de peso. Tá. Né? E agora, a alimentação tem um fator importante A também. alimentação tem um fator importante, porque a alimentação, o excesso de sal, principalmente, é um grande vilão para... O sal. É. Bom, o sal já é um vilão para grande parte das doenças, né? O sal é um grande... Eu já entrevistamos colegas seus aqui, e sempre o sal foi o grande vilão. Grande vilão. Continua sendo, né? Continua sendo o sal. O sal ajuda a desenvolver hipertensão, o sal aumenta o acúmulo de líquido nos membros inferiores, Entendi. o sal causa alguns problemas gastrointestinais, então o sal é um grande vilão. Só que na sociedade moderna, em que queremos facilidades para as coisas, então a gente come comidas mais conservadas por mais tempo. Tá. Então hoje Isso tem também sal no refrigerante, tem sal no doce, tem tudo sal, tem sal, tudo né? tem sal para poder conservar. A hora que você vai ver, você está consumindo uma quantidade representativa. Né? Representativa, as crianças estão consumindo muito sal. A criança que leva o suquinho de caixinha para a escola tem sal ali na formulação, né, para poder manter na conserva. Perfeito. Então você fala, poxa, mas até o suco tem sal, até o suco tem sódio. Né? Doutor, voltando então ao nosso tema, que além das varizes, que outro grupo de doenças são, ou teria mais do que as varizes, a nível de doenças vasculares? Hoje a gente fala muito em prevenção. Então, Perfeito. e as doenças cerebrais, Dessas mais comuns, as doenças cerebrais vasculares são doenças importantes. Perfeito. Que se tivermos algum fator de risco, Tá. e o mais frequente desses fatores de risco é a hipertensão e o tabagismo. Perfeito. Se pegarmos as pessoas com mais de 50 anos hipertensas ou tabagistas e com um histórico familiar, é importante que se faça uma avaliação preventiva das suas carótidas. Perfeito. A carótida vamos explicar para o nosso telespectador o que é uma carótida. Tá? A carótida é a principal artéria que irriga o nosso cérebro. Nós temos 4 artérias principais que irrigam o cérebro. Perfeito. São 2 artérias carótidas que passam na região anterior do pescoço. Perfeito. 2 artérias vertebrais na região posterior do pescoço. Tá. Essas carótidas, elas levam 80% do fluxo sanguíneo para o cérebro. Perfeito. E elas, Importantíssimo. No importantíssimo. E elas, por vezes, elas obstruem. E elas se estreitam por acúmulo de placas de gordura na que já aí vem aterosclerose. o problema de alimentação, tudo aquilo que nós já conversamos. Alimentação, sedentarismo, diabetes, tudo. né? Todos esses problemas, toda essa problemática, elas vão estreitando e vão diminuindo a irrigação cerebral. Tá. Isso já é considerado uma doença vascular. Vascular. Ela já é uma doença vascular e ela é prevenível. Tá. Então, podemos fazer nos pacientes que têm... Quando que um paciente se identifica com isso aí? O mais frequente, infelizmente, é que o paciente descubra que tem um problema carotídeo quando ele já apresentou um derrame. Já está com sintomas. Né? Então, ele chegou com um derrame ou com um ataque isquêmico transitório, né? E aí os outros especialistas nos chamam para avaliar as carótidas. Ou seja, a hora que ele já apresentou a doença,
é que a gente entra na jogada para posteriormente prevenir problemas maiores. Já está né? numa situação... Já está numa situação ruim. né? Doutor, eu vou pedir uma licença, esse tema nós vamos ter que voltar e vamos continuar. Okay. Eu vou pedir licença, vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Okay.